Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar por que o Bittrex não é feito para qualquer empresa. Então um vídeo que pode soar um pouco polêmico até, mas a ideia aqui é fazer você poupar um pouco de dinheiro e esforço também, né? Um pouco não, bastante, dependendo do seu planejamento. E para isso eu já tenho aqui minhas anotações, tá? Não vou mostrar aqui minhas anotações e eu vou pedir para você, se esse vídeo ajudar, não deixe de se inscrever no canal, colocar um comentário aqui embaixo, falar da sua experiência e talvez esse material ele sirva também não só para o Bittrex, mas para qualquer CRM que você está pensando em implementar, tá bem? Então bora lá nos tópicos. E antes até de entrar nos tópicos, eu acho que é legal eu contextualizar que eu também sou gestor, não sou só da parte técnica ou só gravo vídeos. Então nossa equipe hoje, nós trabalhamos em 12 pessoas, divididos entre funções do marketing e da parte do CRM, do suporte do Bittrex e tal. Mas eu sou o gestor, então o que eu tô te falando é o que de fato aconteceu comigo e eu sei na pele o que acontece se não seguir esses tópicos. Então espero que ele possa te ajudar de alguma forma. Então vamos começar. Então o primeiro ponto é você achar que o sistema vai fazer tudo para você, né? Então o Bittrex, a partir do momento que eu contratar a ferramenta, tudo vai estar pronto, tudo vai se resolver, eu vou pagar a mensalidade lá, vou ter o suporte da equipe que estiver do outro lado e meu problema vai estar resolvido. Não, isso de fato não vai ocorrer. O Bittrex ele não deixa de ser uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta para gerenciar e como toda ferramenta ela não vai fazer nada sozinho. Então a gente precisa ter um acompanhamento próximo, eu preciso entender isso antes de contratar, porque se eu não levar isso em consideração, vai ser um problema. Ah, mas eu não tenho tempo para desenvolver, eu não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para mexer, não tenho tempo para alimentar a ferramenta. Então não é só o Bittrex que não vai funcionar, vai ser qualquer ferramenta. Então, como qualquer tipo de ferramenta, você vai ter um período ali de aprendizado, de entendimento e que ela não vai fazer tudo sozinho. Então, se no teu planejamento você pensa que uma ferramenta como o Bittrex ou qualquer outra vai executar sozinho, vai resolver sozinho teus problemas, não vai fazer. Óbvio que ele vai otimizar o teu processo. Então, existe um processo de aprendizado inicial, mas a partir do momento que você passa por esse período de arrebentação, vamos dizer assim, um período mais de transitório, um momento que você não tem toda essa gestão muito bem alinhada dentro do sistema, mas você reconhecendo isso, eu tenho certeza que você vai dar certo dentro do sistema, não só com o Bittrex, mas como qualquer outro sistema, tá? E o próximo tópico é não ter um usuário-chave definido. Afinal, o que é um usuário-chave? O usuário-chave vai ser aquela pessoa, aquele coringa dentro da empresa que vai ser o suporte da sua equipe interna. Então, sempre quando a sua equipe tiver algum tipo de dúvida, vai ser essa pessoa que eles vão recorrer para tirar suas dúvidas a respeito do Bittrex 24. Então, assim, dúvidas de tarefas, o lead sumiu, enfim, e outras dúvidas que vão acontecer a respeito de calendário, automações e por aí vai, e até otimizações dentro do processo, esse usuário-chave vai ser a pessoa mais preparada para poder responder essas questões. E eu sempre vou sugerir que esse usuário-chave ele tenha já algum tipo de familiaridade com os sistemas, que tenha facilidade em encontrar as informações quando precisar, né? Não só do Bittrex, mas qualquer outra coisa, você consegue definir dentro da sua equipe quem que tem o potencial para ser usuário-chave. E junto com a nossa equipe ou a equipe que vai prestar o suporte, que tem N empresas aí que trabalham com CRM e presta suporte de maneira muito qualificada, muito boa também, mas nós precisamos, nós técnicos, a equipe que está desse lado aqui precisa desse usuário-chave para concentrar essas informações dentro desse usuário. Ah, Fábio, mas eu não tenho esse usuário. Então a minha sugestão é contratar horas técnicas da equipe de desenvolvimento, da nossa equipe, pode ser, ou como eu falei, do seu parceiro Bittrex, para de fato ele suprir essa equipe, suprir essa demanda que naturalmente você vai ter ao longo dessa jornada. E mais um ponto, tá? Eu sugiro que essa contratação também não seja uma contratação somente via chat. É bacana ter treinamentos regulares, é legal ter chamadas de vídeos periódicas e também materiais de apoio que vai ajudar a sua equipe a desenvolver. Mas é bacana que isso seja periódico. Não adianta eu tentar contratar somente no chat ou colocar a equipe para ir buscar na internet os materiais, embora tenha muitos materiais, mas esse tempo de maturação, esse tempo de desenvolvimento não é um tempo de uma semana. É um período que vai durar algumas semanas, alguns meses, para que alguém tenha o conhecimento da ferramenta para de fato poder operar de uma maneira mais tranquila, sem que fique caçando, perdendo tanto tempo buscando às vezes uma funcionalidade que é super simples. Então assim, tem recurso sim, mas eu sempre sugiro você ter um usuário-chave, alguém que tenha já uma familiaridade com tecnologia para você não perder tempo dentro desse processo, tá? Terceiro ponto, ter o processo bagunçado, ou melhor, não ter o processo organizado. Por quê? Pensa assim, se o teu processo hoje ele tá bagunçado, quando você for colocar isso dentro do Bittrex, cara, só vai realçar isso. Então vai ser um problema que você vai ter, eu vou colocar aqui como datado, né? Vai ter um processo bagunçado automatizado, e isso vai ser um caos que você não tem nem ideia. Então existe vários históricos, eu fiz até um vídeo falando de por que 90% até 90% das empresas não conseguem concluir um processo de implementação do CRM. Então vou deixar aqui embaixo nos comentários para você ver. Finaliza esse vídeo, quando terminar, você vai para aquele outro material e você vai entender o porquê. Então assim, o teu processo precisa estar organizado e não é só para o Bittrex, tá? Ele vai servir para qualquer ferramenta que você vai tentar implementar. Nós precisamos dos detalhes quando vai implementar um sistema. Quando criar uma tarefa, para quem que vai, qual que é o momento que vai acontecer, qual que é o prazo dessa tarefa, qual que é o descritivo, o título, se tem uma automação, outros tipos de automações que vai desencadear, como que isso vai ocorrer. Então esses detalhes são fundamentais
faz para que a sua implementação ela ocorra da melhor maneira possível. Então, se você não tiver isso, primeiro eu vou te sugerir, faça, né? Se você não tem skills, no caso, nesse momento para poder executar, entre em contato. Nós temos esse serviço, mas se você tiver alguém dentro da sua empresa que tem esse domínio, por favor, faça, organize o seu processo. O próprio Bittrex tem um recurso de lousas que você consegue desenvolver o seu processo ali dentro. Eu não me recordo se dentro de lousas ele está no plano gratuito ou mesmo no teste ali dos 30 dias que nós conseguimos liberar aqui, sendo parceiro, você consegue ter esse recurso e começar a desenhar o seu processo. Se você precisar de ajuda para isso, nós estamos aqui também. Mais uma coisa é importante citar aqui, se o seu processo não estiver alinhado e você não reconhecer isso, não vai funcionar a sua implementação, o Bittrex não vai funcionar para você. E chegamos no nosso quarto tópico, que é, se não mudar a cultura, não funciona. E isso é um fato. Por quê? CRM, depois que nós implementamos, depois que a ferramenta estiver lá, eu até brinco, né, com o pessoal com quem a gente trabalha, é o seguinte, cara, no final de contas, quando fechar a chamada, vai ser você com o seu time, vai ser os vendedores, vai ser os consultores, vai ser o gestor de projeto, sozinho junto com a ferramenta. Então precisa ter uma cultura que vai envolver toda a equipe, entende? O pessoal precisa entender que a ferramenta está ali para poder contribuir no dia a dia. E isso não é fácil, você precisa estar todo dia fazendo a verificação, passando treinamentos para o seu time e mostrando para elas que o CRM não é uma ferramenta de verificação, não é só uma ferramenta de verificação, ela é uma ferramenta que está lá para poder otimizar o processo, ajudar as pessoas que estão utilizando a melhorar o dia delas, a serem mais produtivas. Se ela fazia 1x antes, agora ela faz 2, 3, ela tem os lembretes, ela tem as reuniões, ela tem os leads que ela sabe com quem ela precisa contactar e fazer com que um dia dela renda mais e, consequentemente, no final de contas, ela também ganhe com isso. Então, mudar a cultura, implementar essa cultura dentro da empresa é fundamental. E assim, eu sempre acho que a cultura, nesse caso, principalmente do CRM, ela vem de cima para baixo. Não adianta eu pensar somente lá no meu vendedor na ponta utilizando o CRM, sendo que o meu gestor não utiliza, sendo que o meu gerente de área não utiliza, o meu gestor também não utiliza. Então, e uma coisa que o Bittrex faz bem nesse caso, ele tem algumas ferramentas, tipo enquetes, tem um feed, tem algumas maneiras, até o próprio check-in, que é um recurso que não faz tanto tempo, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas o recurso do check-in é algo que foi implementado com o intuito de engajar o pessoal. Então existe ferramenta assim dentro do Bittrex que vai contribuir para que você engaje a sua equipe, né? Implemente essa cultura de uma maneira mais leve, mas assim, precisa ser implementado, não adianta. CRM é cultura e precisa ser obrigatório, o pessoal precisa entender a vantagem disso. E agora eu vou pro meu quinto tópico e último tópico, que é tentar implementar todas as funcionalidades de uma só vez. Cara, de fato isso não vai funcionar e você vai ter uma dor de cabeça que você não tem nem ideia. Eu vou te dizer, eu utilizo a ferramenta lá vai 10 anos. Eu acho, não, tenho certeza, tá? Eu não utilizo 100% das funcionalidades da ferramenta. Por quê? Algumas delas não fazem sentido pro meu negócio e outras eu acho que iria burocratizar o meu processo. Então, qual que é a mensagem que eu quero te passar com isso? Utilize o Bittrex, foque no que você realmente precisa. Se você está precisando de um CRM poderoso, cara, ali você vai encontrar. Se você precisa de um gerenciamento de tarefas e projetos poderoso, você vai ter isso ali também. Se você precisa de uma parte do contact center, você vai ter. Mas assim, foca. Pelo menos pega um principal lá, um CRM mais um contact center, ou a parte de gestão de tarefas e projetos mais o contact center, ou as duas partes, mas foca na espinha dorsal da sua dor nesse momento. Qual que é a maior dor que você tem nesse momento para buscar um outro CRM? É a parte de vendas, precisa organizar o processo de vendas, é cadastro de cliente, verifica qual a sua maior necessidade e inicia por ela. Para poder matar, dar aquele Vzinho, aquele check, 100% da sua dor, foca nela. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua implementação do seu processo, ele vai correr muito melhor do que a maioria das empresas que tentam não só implementar o CRM do Bittrex 24, mas qualquer outro tipo de sistema. Então, não é porque eu pago uma máquina gigantesca e se eu tentar implementar toda ela, cara, vai estressar a equipe, vai estressar o time, vai ser muita coisa para você gerenciar num espaço de tempo muito curto e você vai se frustrar e vai se estressar com esse processo como um todo. Então, vai aos poucos. É CRM, depois é tarefas e projetos, depois vai para a parte, sei lá, de assinatura de contrato, depois é criação de projetos, tarefas externas, enfim. Puxa primeiro o que você precisa e depois você vai ampliando aí dentro do sistema com as demais funcionalidades, tá bem? Eu quero citar que o que eu tô falando aqui não é para te assustar, ao contrário, é para motivar. Por quê? Se você inicia sem que verifique esses pontos dentro da sua empresa, provavelmente a chance de você perder dinheiro e se estressar com esse processo é muito alta. Então, assim, verifique cada ponto do que foi citado aqui, volte esse vídeo, salva ele. E se você quiser deixar um comentário aqui também, se faz sentido para você, se você concorda, se você discorda, por favor, coloque um comentário. Se esse vídeo foi bom, foi bacana para você, dá um like, dá um joinha, se inscreva no canal e se precisar de alguma coisa da nossa parte para essa implementação de CRM, entre em contato, beleza? Vamos tá. Valeu, até a próxima.